Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sintam todos abraçados e acolhidos neste momento. Nós que estamos aqui todas as quartas-feiras, estudando as cartas de Paulo, que a vibração dessa casa chegue no seu lar. Que sua casa se torne, nesse instante, um pedacinho da casa de Dr. Augusto Silva. E que essa vibração perpetue por todos os dias, mas que, acima de tudo, venha renovar os seus pensamentos, venha conectar com o alto e com o amor, auxiliar a compreender a mensagem do Evangelho. E hoje, dando continuidade à carta de Paulo ao Timóteo, o tema é o entendimento de salvar-se. Nesse tema, Emmanuel vai estar destacando a lição na obra Palavras de Vida Eterna. É o capítulo 38, intitulado Salvar-se. Neste capítulo, o mentor espiritual, ele traz um trecho da primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que assim Paulo escreveu: Palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós compreendemos por muito tempo, nós fomos educados, a compreender que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Mas como que seria essa salvação, Mas hoje, especificamente, esse tema salvar-se, entender como nos salvar. E aí, Emmanuel, quando vai refletir sobre essa carta, ele coloca: salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgure de imediato entre os anjos do céu. Então, o primeiro parágrafo ele já destaca isso. Jesus não veio aqui para tirar todo mundo do planeta Terra e já logo ir para o céu, se tornar anjo. Não, isso não ocorre de forma imediata e no estalar de Deus. Mesmo Jesus sendo um espírito puro, um espírito em contato com Deus. Mesmo assim. Por quê? Porque, sendo espírito puro, por compreender ainda mais a lei, por viver, por vibrar o amor, ele respeita o tempo de cada um. Ele não veio de forma alguma impor as suas ideias. Ele veio ensinar. Por isso que ele aceitava o título de mestre. E aí Emmanuel continua essa lição destacando. Logo após a passagem de Jesus, a fisionomia íntima dos homens era a mesma. Interessante, Emmanuel, usar esse termo, fisionomia íntima, porque acreditávamos que Jesus passasse pelo planeta Terra e de uma hora para outra tudo se renovasse. Mas não, Emmanuel fala, os romanos continuavam querendo conquistar o poder, os judeus ainda estavam algemados ao racismo, os egípcios já estavam nesse processo de decadência e os gregos tinham sua filosofia enfeitada, adornada, de dúvidas e prazeres. Quem era senhor, permaneceu senhor, aquele que tinha poder, permaneceu com poder, aquele que era escravo e subalterno, permaneceu como escravo e subalterno. Mesmo tendo o contato físico, tão próximo ali com Jesus, não houve essa mudança. Claro que no íntimo, houve o toque, para que ao longo da caminhada espiritual de cada ser, esse toque vem se revelando, aos poucos, de acordo com a evolução de cada um. Nunca será imposição, nunca. Ele veio, passou seu ensinamento, deixou sua mensagem e seguiu. E nós estamos aqui no ano de 2025, tanto tempo aí que Jesus passou materialmente para a Terra, porque ele nunca nos deixou, ele permanece conosco, afinal, ele é o governador planetário, então ele está sempre nos amparando. E nós
já que a humanidade daquela época, né, os romanos, os judeus, os senhores permaneceram ali na sua estagnação, e nós. Diante desse contato que nós temos hoje do Evangelho, aclarado pela doutrina espírita, será que nós estamos conseguindo nos modificar, renovar? Será que nós estamos conseguindo trazer uma nova visão para tudo que nos acontece e, acima de tudo, né, compreender as oportunidades, os desafios que a vida nos traz? Porque aí nós questionamos, se Jesus não veio, né, arrebatar, vamos usar o termo de Emmanuel aqui, né, arrebatar a humanidade para o céu, como que a gente vai entender esse versículo? Né? A gente aprendeu que ele foi crucificado para salvar todos os nossos pecados, que a partir do momento daquela crucificação, toda a humanidade já estava, entre aspas, zerada, né? Estava limpa, não precisava mais expurgar, né? Nem estar passando por qualquer dificuldade. Mas a gente está aqui na Terra, tem tanto sofrimento. Por quê? Como compreender tudo isso? E a gente pergunta, quem errou? Né? Por que errou? Se nós aqui falhamos, por que Jesus teria que passar por isso? Não é mesmo? Mas vamos fazer como nós fazemos todas as sextas-feiras, fazendo uma divulgação aqui. Nós temos o grupo de estudo minucioso do Evangelho, chamado Miudinho. A gente pega o trecho do Evangelho, vai estudando pedacinho por pedacinho. Por isso que chama Miudinho. Tá? E aí, pegando a primeira parte dessa carta. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação. Né? Na semana passada, nós estudamos a importância da palavra, a importância da sua semeadura. Né? Quem não assistiu, volta aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva, tá a gravação do Leandro Ferreira, né, explicando para nós sobre a importância da palavra. E aí, destacando uma frase de Chico, né, que ele vem colocar que a palavra é um instrumento mágico que Deus nos confia. Né? Então, olha aí o presente que nós temos, essa palavra. Lembrando que a palavra não só aqui, ó, da boca, mas ela é escrita, ela é divulgada, né? Nós temos hoje muitos meios de comunicação, então, o que nós estamos fazendo com esse instrumento mágico que Deus confia em nós, né? E Jesus, né, também nos disse, a boca fala o que está cheio o coração, né? O que está no nosso espírito, a gente está verbalizando, divulgando, propagando, né? Essa boca ali, colocando para fora o que está cheio o nosso espírito, qual que é o nosso estado de espírito. Aceitação, né? A gente está ali concordando, aprovando, acolhendo, né? Então, acolhendo essa palavra que é fiel, né? Digna de toda aprovação. Né? E aí a segunda parte, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Né? Cristo está, espírito puro, é o estado crístico, né, que Jesus chegou, né, o único espírito puro que encarnou neste planeta. Diferente de nós que tem que ficar reencarnando. Não, Jesus encarnou, cumpriu sua missão, pronto. Ele veio como missionário, ele não precisava vir, mas ele veio por amor à humanidade, para trazer a sua mensagem, para nos ensinar o caminho, certo? Pecador, né? Pecado. A gente acha que é algo assim que não tem como resolver. A origem da palavra, nós já falamos muito aqui, vamos repetir. Pecado, errar o alvo. Todos nós temos um alvo, um objetivo, um planejamento. Né? Quando estávamos no mundo espiritual, nos preparando para reencarnar, nós traçamos um objetivo. Ao longo do caminho, a gente pode tomar decisões que vão trazer outras situações desnecessárias ou
traremos atalhos, né? Imaginemos uma viagem, a gente traça ali, muitas vezes dias antes, a gente analisa a situação da via que vamos estar acessando, seja asfalto, estrada de terra ou uma viagem aérea, a gente tem que fazer ali o planejamento, não é mesmo? Então, imaginemos uma viagem pela rodovia, quando vai chegando para o nosso destino, há uma obstrução, seja por uma reforma, um acidente, o que nós temos que fazer? Um desvio. O que o aplicativo nos chama atenção naquele momento? Recalculando rota. Exatamente. Então, Jesus, ele veio, né, este mundo para nos ajudar a recalcular a rota. Porque quando a gente reencarna, nós passamos pelo véu do esquecimento, e isso é um presente para todos nós. Esse véu. Só que aí a gente se ilude, acredita que tudo é neste mundo, tudo é esse corpo, esquece que esse corpo é instrumento sagrado para a gente se manifestar. E aí a gente se apaixona por essa ilusão e esquece o nosso alvo, o nosso objetivo. E aí a gente tem um contato com o Evangelho. Hoje nós temos a bênção do Espiritismo para tornar mais fácil, para tirar o espírito da letra, para nos ajudar a recalcular a nossa rota, para nos ajudar a manter ali no caminho do bem, de volta para a casa do Pai, né? E o salvar, né? Salvar, ato de salvar, acima de tudo. Vamos buscar a origem da palavra, que é mais interessante, né? Na origem da palavra nós vamos ter tornar seguro, sadio, cura, resgate, redenção. Olha que interessante. Sadio. Será que nós estamos espiritualmente sadios? Como que nós estamos nos alimentando, né? Leitura, vídeos, música, como que está sendo esse contato para visual, né? O contato auditivo, esse contato que nós temos no mundo, e como que está afetando o nosso espírito, né? Como nós estamos alimentando. Chico tem uma frase muito interessante, que ele coloca assim: eu creio na graça divina, mas os bons espíritos têm me ensinado que ninguém, olha, que ninguém avança escorado no esforço dos outros. Aí já justifica, né, e que Jesus realmente não veio para tirar ninguém ali do pecado. Isso seria muito fácil. E até mesmo nós não cresceríamos, não iríamos aprender com a situação. E Chico continua: Deus nos dá pernas e nos mostra o caminho, mas a disposição de vencer distância deve ser nossa, né? Pernas aqui no sentido figurado, né? No sentido que a gente precisa caminhar, né? Modificar o pensamento, focar numa ideia, num projeto, fazer uma prece, né? Porque nós temos todos esses meios e Deus está nos mostrando, mas cabe a cada um de nós fazer essa caminhada. Chico continua: essa ideia de salvação, com base na lei do menor esforço, tem sido um obstáculo na jornada que o espírito necessita empreender pela sua própria iluminação. Acreditar que será apenas se escorar no outro ou nos basear em rituais, isso não traz evolução. Uma borboleta, quando ela nasce, ninguém pode ir lá e romper o casulo. Ela tem que se desabrochar. Por quê? Porque aquilo vai fortalecer as suas asas. Porque se alguém for lá e rasgar o casulo, ela não vai conseguir voar. Né? Então, ela precisa passar por esse processo. Assim somos nós. Nós temos que crescer. Né? Nós temos que evoluir. E isso exige esforço de cada um de nós. Aprender a lição e tentar modificar. Né? Na obra também Palavras de Vida Eterna, tem um capítulo 29,
intitulado No Estudo da Salvação. Nesse estudo, Emmanuel vai colocar um outro conceito de salvação. Ele põe assim: salvar é regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Quando Emmanuel coloca isso, nós lembramos do Livro dos Espíritos, que ali nós temos diversas perguntas e respostas que nos esclareceram muito, mas, se observarem, tem algumas respostas que os Espíritos colocam. Não tem palavras, né? Não tem meios da gente explicar. Por quê? Porque nós estamos ainda em crescimento. Nós ainda não atingimos a nossa maioridade espiritual. Ainda há muita coisa para a gente aprender, né? Para a gente instruir, aperfeiçoar. Para quê? Para a vida eterna. Este planeta, graças a Deus, nós temos essa escola abençoada, é só uma pequena porção de todo o universo que Deus preparou para nós. E aí Jesus, ele veio nos ensinar isso, né? Porque ele é o caminho da verdade e da vida. Por isso que ele é o Salvador, no sentido de instrução, no sentido de regeneração, da educação. Porque quando ele esteve aqui o tempo todo, ele ensinou o amor. E aí quando a gente pega as escrituras do Evangelho, a gente vai ver isso o tempo todo. Em momento algum, quando há o arrependimento, em momento algum ele vai julgar. Vamos lembrar de Zaqueu? Aquele publicano que toda a comunidade ali de Jericó o condenava, todos o condenavam aquele homem, né? E aí ele entende, né, dentro de si, que precisa se modificar, ele se eleva espiritualmente, tanto que Jesus o vê ali no sicômoro, porque se ele não tivesse elevado espiritualmente, Jesus não veria. Se não houvesse sinceridade de coração, não ia chamar a atenção de Jesus, e ele chamou, né? E aí Jesus, o que acontece? Vai jantar, vai pousar na casa dele, né? E ali eles têm uma longa conversa. Então, Zaqueu demonstra o arrependimento e o desejo de mudar, de se tornar além da matéria. E Jesus não condenou, Jesus o acolheu, né? Então, é nesse sentido. E lembrando, né? Jesus, ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Ou seja, por meio dessa instrução, por meio desses ensinamentos, né? Desse amor que nos ensina a amar. E ajustar a nossa bússola. Lembrando do nosso aplicativo, né? De viagem, que a gente traça a rota ali. Aí, quem que vai ser esse aplicativo? Jesus. Né? Aquele que nos ajuda ali a ajustar a bússola e tomar o melhor caminho. Voltando à nossa lição dessa noite, né? Palavras de Vida Eterna, capítulo 38. Emmanuel, ele vai finalizar essa lição da seguinte maneira: salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros, né? Então, somos salvos para sermos úteis. Não para cruzar os braços e agora não preciso fazer mais nada. Estamos de férias eternas no planeta Terra. Não existe isso. Existe trabalho. E como nós tivemos algumas palestras anteriores aqui, né, o Bem Incansável, a Janaína, né, assistam. Esse trabalho não cansa. Esse trabalho somente nos enobrece. Só traz alimento para o nosso espírito, nos deixa felizes. Então, esse é o caminho. Chico até tem uma fala que ele destaca, né? Uma casa, ela é salva do incêndio pelo corpo de bombeiros para ser usada novamente. Um navio, ele é salvo de uma viagem muito atribulada para continuar a sua viagem. Não é para ficar ali parado no porto, não. É para ser útil. Então, tudo é salvo para isso. É sair da treva.
né? Iluminar. Nós não podemos ter vergonha de nossos vícios, porque nós não podemos arrancá-los. Nós temos que transformá-los, nós temos que iluminar, nós temos que levantar. E aí, tem uma outra passagem, né? Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? É uma fala de Jesus. E aí a gente fica pensando, meu Deus, o que é esse fim? É o fim da vida? É o fim dos tempos? É quando o planeta Terra acabar? Não. Esse fim, meus amigos, é o objetivo, é o alvo, é a finalidade. Então, aquele que persistir até alcançar o seu alvo, o seu objetivo, será salvo. Né? Jesus destaca nessa fala aqui a persistência. Nós temos um planejamento reencarnatório. Se nós persistirmos, tivermos constância, disciplina no bem, a gente vai cumprir bem a nossa missão. Todos nós aqui temos uma missão, e ela é única, ela é intransferível. Todos somos importantes para Deus que é Pai e para Jesus que é irmão. E Ele confia em nós. Não tem como eu, Poliana, passar minha missão para você que está aqui assistindo. Nem você me passa a sua missão, porque cada um tem o seu dom, cada um tem a sua vocação. Cada um é único na obra do Pai. Então, por isso, a persistência, confiança, independente da situação em que estejamos, confiança, sejamos vigilantes, né? E aí, tem uma outra carta de Paulo, que ele vai colocar assim para nós: operai a vossa salvação. Interessante ele falar isso, né? Operai a vossa salvação, né? Renovar os nossos pontos de vistas, né? O que nós, diante de uma situação da vida, qual o ponto de vista que nós estamos tendo, né? Às vezes a gente vê uma notícia, lê algo no jornal e o que nós estamos ali absorvendo, e além disso, como que nós estamos divulgando aquilo. Modificar os nossos padrões. Nós estamos aqui para isso. Observar aqui no nosso íntimo, né, tudo aquilo que é menos bom e transformá-lo no bem, na luz, né? A autoaceitação, isso também é operar na nossa salvação. Muitas vezes nós passamos tanto tempo gastando energia, nos condenando, nos julgando. Nós estamos hoje no melhor momento da nossa vida. O que nós fizemos ontem não tem como voltar. Chico mesmo fala isso. Não tem como a gente voltar lá no início. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, hoje nós temos esse ponto de vista, graças aos tropeços que tivemos no passado, que nos fortaleceu. Sejamos gratos, né? E trabalhe no bem. Entrega para o bem. Né, a gente fazer esse trabalho. Ah, mas eu não consigo sair de casa, ou o meu trabalho não permite. Pensamento positivo. Às vezes a gente vê um colega, um amigo, cabisbaixo, triste, faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Acolhe com o olhar, dá um sorriso, um bom dia, boa tarde, né? Um cumprimento, manda mensaginha, né? Publica algo interessante no status do WhatsApp ou nos stories de redes sociais. Tudo isso é trabalho no bem, todos nós podemos fazer, né? E aí, para fechar esse momento de reflexão, né, desta quarta-feira, gostaria de destacar, né, nós destacamos aqui uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, está na obra Cartas do Coração, capítulo 26, intitulado Nos Serviços de Salvação. São alguns apontamentos que o Dr. Bezerra de Menezes coloca, nós destacamos apenas alguns, né, a carta é grande, fica a recomendação da leitura. E aí, Dr. Bezerra de Menezes coloca: não peça auxílio para as suas necessidades, trabalhe em benefício de todos. Muitas vezes ficamos ali,
naquele círculo, né, vicioso, só pedindo ajuda para nós, e esquece de olhar o próximo. Muitas vezes nós temos tanta coisa, que pode ser muito útil para aquele que está ao nosso lado. Ou direcionar, né, aqui a casa de Dr. Augusto Silva recebe as doações, direciona para as famílias necessitadas, então às vezes a gente tem algo em nosso lar que não está sendo mais utilizado, pode deixar aqui no centro espírita que será encaminhado para alguém que necessita. Então, arejar. E também auxílio no sentido de ficar pedindo, né? Então, a gente entender e trabalhar para ajudar o próximo. Dr. Bezerra de Menezes coloca: não busque compensação julgando-se favorito na divindade. Valorize o serviço de seus irmãos. Como eu disse, cada um tem sua missão. Vamos valorizar o trabalho de todos, e para todos, porque para Deus todos somos importantes, né? Não perca seu tempo em lamentações infindáveis. Você pode despender as horas com grande utilidade para os outros e para você mesmo, né? Ao contrário de ficarmos ali lamentando, triste, assistir uma série interessante, ler um bom livro. As obras do Chico, André Luiz, tem ali A Vida no Mundo Espiritual, tira ali meia hora, faça uma leitura, quanto que vai nos ajudar. As próprias obras de Kardec, às vezes a gente acha que são obras difíceis de leitura, só falta abrir. E aí tem esse contato e tudo vai se renovar. Continuando com o Dr. Bezerra. Não se detenha na glorificação dos próprios atos. Há muita gente praticando o bem nos caminhos da vida, sem a oportunidade na propaganda, né? Tomar cuidado. Né? O que faz a mão direita, a esquerda não precisa saber. Né? É diferente da divulgação de um trabalho. Né? Nós podemos ir na campanha do quilo, e aí a gente posta lá: hoje estou trabalhando na campanha do quilo, vem ajudar também. Isso é divulgação, não é autopropaganda. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, às vezes, nem sabem o trabalho, mas quando vê aquela divulgação, ela é tocada no íntimo e chamada para aquela tarefa. Então, mas não ficar se glorificando. É isso que o Dr. Bezerra está dizendo. Não fixe as cicatrizes do próximo, destacando as bênçãos que lhe cercam a estrada. A experiência humana modifica-se de minuto a minuto. Nós não temos controle de nada. De uma hora para outra, tudo modifica. Nós não sabemos o nosso minuto depois. Então, não adianta a gente ficar ali apontando, né? Não se demore na excessiva indicação do caminho certo aos pés alheios. Lembre-se de que você será também obrigado a marchar para os testemunhos. Muitas vezes nós assistimos uma palestra ou vamos no salão e pensamos: nossa, aquela pessoa podia estar aqui, tinha que ouvir. Não, quem tem que ouvir está aqui. Quem tem que ouvir dá o play aqui no YouTube. Então não adianta falar que é para o outro, é para nós. Né? Não intoxique o seu corpo com as aplicações indiscriminadas de substância medicamentosa. Equilibre seu espírito para que a causa iluminada produza efeitos felizes. O quanto nós estamos consumindo, né, de forma indiscriminada, tá? Os medicamentos. A ciência é importantíssima e temos que consumir, sim. Temos que consultar com os médicos, temos que tomar os remédios, mas, como ele coloca aqui, de forma indiscriminada. Isso não, a gente tem que ter o cuidado. Né? Não revele os defeitos alheios para cobertar as próprias faltas. A eterna justiça conhece-nos a todos de perto. Corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros, e Jesus fará o resto pela felicidade do mundo inteiro. Né? A partir do momento que nos renovamos, que nos entregamos para o trabalho do bem, nós nos tornamos aquele ponto de luz que Jesus vai trabalhando, né? Que a espiritualidade vai utilizando. Então, que possamos
a todo instante está à disposição do trabalho no bem, confiante sempre nas nossas virtudes, nas nossas potencialidades, porque o Pai confia em cada um de nós. E que, a partir de hoje, tenhamos, assim, um novo entendimento da salvação, como regeneração, como instrução, como aperfeiçoamento, né? Através do Mestre Jesus. Muita paz a todos, estejam sempre com Deus e até a próxima palestra sobre as cartas de Paulo. Fiquem em paz.